Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje, pessoal, vou fazer alguns procedimentos aqui nesta muda, né? Nessa pequena muda de Erica japonica, né? Já tem um vídeo aí dessa planta no canal. Quem quiser ver o vídeo anterior, dá uma olhada aí. Uma muda pura e simplesmente uma mudinha de Erica japona, né? Uma plantinha que eu me apaixonei por ela, por essa floração dela. Ela está com poucas flores, mas é uma planta que tem flores lindas. Vou colocar uma foto dela aqui, toda florida, para vocês poderem ver. E o que eu vou fazer hoje, né? Vou estrear um dos vasos, né, que fizemos aí da nossa série Vasos. Hoje ele está pronto aí para receber uma planta. E como eu gosto muito daquela plantinha, eu vou colocá-la neste vaso aqui. Vou colocar ela em uma moldura mais bonita. Mas Diogo, como que você vai envasar a sua mudinha? Essa planta aqui, pessoal, deixa eu tirar esse porta-adubo aqui. Essa planta aqui é o seguinte, né? É uma planta que eu não tenho costume de conduzir. Eu tenho ali mais outras duas mudas que eu estou tentando engordar, engrossar. Mas é uma planta que me... como é que eu digo? Que me fascina pela sua floração, né? Então eu acredito que ela merece estar em um recipiente para eu poder apreciar essa floração. É uma planta que não teve trabalho nenhum como bonsai, né? A não ser algumas podas pequenas. E a questão do cultivo, do cuidado e da adubação. Porque na arte do bonsai, pessoal, é muito interessante quando nós começamos a aprender bonsai, quando nós cultivamos bonsai, o nosso cultivo para qualquer espécie fica muito mais fácil. Por quê? Porque no bonsai nós estudamos a fisiologia das plantas, estudamos a questão de rega, nós procuramos fazer e elaborar um bom substrato. Essa questão da caqueira, por exemplo, do pedrisco, essa questão do substrato drenante. Eu tenho certeza que se você faz o bonsai, talvez algumas pessoas perguntem para você o que eu coloco na minha planta, como que eu faço com a minha planta, e com certeza você talvez tenha já em sua mente essa questão de um bom substrato para as plantas das pessoas. E isso é muito interessante no bonsai, essa questão de ter essa familiaridade com as plantas e com o cultivo de um modo geral. Porque o bonsai não é só a estilização da planta. O bonsai não é só condução da planta, mas o bonsai tem a parte de cultivo, a parte de dar saúde, de dar vigor, de dar vitamina, né? A parte de adubação. Então isso faz com que tenhamos facilidade para muitos outros tipos de cultivo. Então vou colocar a minha planta em um vaso para que eu possa sempre estar apreciando as flores dela. E a dica que eu vou dar para vocês nessa questão deste vaso, eu quero dar a dica para vocês na questão da drenagem, né? Da telinha da drenagem. E que tipo de telinha é essa que eu uso para a drenagem dos meus vasos? Pessoal, faz mais, acho que tem uns 4 ou 5 anos ou mais que eu comprei 1 metro dessa tela aqui, ó. Vocês podem ver que ela tá toda picada, né? Que eu vou cortando pedaço dela aqui. Eu até tô pensando aqui em cortar uns quadradinhos maiores, que fica mais fácil para guardar, que ela fica toda enrolada em um cantinho meu aqui. Em casas de materiais de construção, você encontra isso aqui para comprar, né? Pelo menos aqui na minha região, eu encontro isso aqui com um preço, eu não sei se é R$7 o metro, e o metro tem 1 metro por R$1,40. Então se você comprar 10 centímetros, ou meio metro, ou 30 centímetros disso aqui, você vai ter tela de drenagem, ó, para muito tempo. E tem vários tipos de tamanho desse buraquinho aqui. Tem um pouco mais fino, tem um pouco mais grosso. Eu gosto muito deste aqui porque ele não é nem muito pequeno e nem muito grosso, e ajuda muito essa questão
da ventilação, né, do vaso. Porque o que acontece com o vaso de bonsai? Não é à toa, né? Até vasos antigos na arte do bonsai tem essa questão desses buracos grandes. Eu ficava até muito intrigado quando eu comecei na arte do bonsai, que eu falava, gente, mas por que eles não fazem um monte de furinhos, né, no vaso do bonsai? Isso aqui não é à toa. Isso aqui existe para que haja oxigenação nas raízes da planta, né? E tenha uma boa drenagem. Porque se nós não colocarmos uma telinha neste buraquinho aqui, o que vai acontecer? Não tem substrato que chega, né? E esse buraco, essa ventilação que existe aqui, além de ajudar na drenagem do vaso, ajuda na ventilação e na oxigenação do substrato. Por exemplo, né, vamos falar assim que eu não iria transplantar essa planta agora. Faz muito bem para as plantas, inclusive se você tem plantas em vaso e até mesmo bonsais já prontos, faz muito bem para as plantas se ela já estiver totalmente estabelecida no vaso, de vez em quando vocês fazerem isso aqui, ó, levantar a planta e voltá-la novamente para o vaso. Em muitos casos, se você já fez, você pode constatar isso. Se você não fez, você pode ter essa experiência. Às vezes a planta está sem crescimento, está meio que estagnada, além do mais pela quantidade de raízes que está muito grande aqui dentro do vaso. Você faz isso, né? Às vezes a planta está até agarrada no vaso ali, ó. Aí com certa dificuldade você desgruda ela do vaso, levanta, volta a sua planta. Você vai reparar que a sua planta começa com brotações. Por quê? Você oxigenou, né? Oxigenou as raízes ali e fez com que a planta se despertasse de alguma maneira, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos ali transplantar a nossa Erica japônica. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o lacinho, né? Teve algumas pessoas do canal aí que me perguntou como que eu faço o lacinho para poder colocar essa telinha aqui no vaso. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou lá na minha telinha, corto um quadradinho que eu vejo que tá de um tamanho legal, né, para ficar na borda aqui, ó. Eu costumo até cortar as quininhas dele aqui, ó. O capricho, pessoal, no transplante e na confecção disso aqui, voga muito. Por quê? Porque tudo que a gente faz com capricho fica bom, né? Então faz a telinha bonitinha, mesmo que ela vá ficar escondida. E o arame que eu coloco ali pode ser um arame mais grosso, né? Um arame mais firme, mas esse aqui não está muito grosso, é o que eu tenho no momento. Deixo aqui, ó, uma parte do meu arame, dou uma volta, vou fazer de novo, ó. Aqui eu dei uma volta para este lado aqui, ó. Certo? Tiro e vou aqui agora, ó, dar uma volta aqui e deixar desta maneira aqui, ó, para baixo. E do outro lado eu vou deixar ele um pouco maior, ó. Estão vendo aqui? Um pouco maior. Dei outra volta, fiz aqui, ó, um anelzinho, ok? Agora, novamente, vai ficar desta maneira aqui. Vou cortar do mesmo tamanho do outro, certo? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou dividir mais ou menos o meio aqui, ó. Aqui eu vou trazer para cá e depois aqui eu levo para lá, ficando desta maneira aqui, ó. Certo? Muito simples. Agora ajeito a minha telinha. Isso aqui, pessoal, pode ser mais ou menos ali para a gente ter essa noção do tamanho do buraquinho aqui, ó. A minha telinha estando dividida, eu passo aqui o meu arame no buraquinho da telinha, chego aqui embaixo e aqui eu vou dobrar o meu arame. Sobrou o arame,
é só eu cortar. O arame aqui é para firmar essa telinha. Por quê? Porque a gente vai colocar o substrato agora aqui, né? E nessa colocagem do substrato, essa tela pode sair. Coloca aqui um pouco de substrato aqui. O substrato que eu vou estar utilizando para a Erica japônica é um substrato metade pedrisco de laterita e metade terra para vasos e floreiras. Não vou fazer poda de raízes nela, que a gente já sabe, inclusive eu falei no vídeo anterior dela, que vai estar aí na descrição do vídeo também para quem quiser ver, que ela é uma planta que não curte muito essa questão de poda de raízes. Inclusive eu estou torcendo para que dê tudo certo nesse transplante aqui. Eu estava com muita vontade de cortar essa raizinha aqui, ó. Estão vendo essa raizinha aqui? Tava com muita vontade de cortar, mas eu não vou cortar por essa questão que o pessoal fala, e eu tenho muita vontade de manter essa planta aqui viva por bastante tempo para a apreciação das flores dela. Vou dar essa escarificada aqui neste torrão dela, sem pensar em poda de raízes, só para poder assentar ela um pouquinho mais dentro do vaso ali. Passei meu arame aqui, pessoal. Não mostrei, mas eu passei o meu arame para poder fixar a planta. Eu não ia passar não, mas eu achei que ela ia ficar um pouco bamba dentro deste vaso aqui. Eu não gosto muito de arames, eu sempre tiro depois que eu vejo que a planta está aí já firme no vaso. Mas eu vou passar aqui porque o vaso é pequeno. Então, para que ela não saia do lugar também. O arame também ajuda quando a gente vai fazer o uso do hashi. O arame ajuda a planta a não se levantar do substrato. Quando a gente começa a colocar aqui substrato no vaso e começa a bater o hashi, o arame ajuda a planta a não se levantar e ficar no local onde a gente quer que ela fique. O arame está fino, se arrebentou. Vamos ver se eu consigo pegar aqui novamente com o mesmo arame. Eu acho que deu, galera. Diogo, por que você não usa alicate? Eu nem sei, pessoal, aonde que tá o meu alicate. Coloquei minha planta no vaso. Dou uma olhada aqui para ver se está bonitinho, do jeito que eu quero. Completei com o substrato. E agora vamos bater aí o hashi para que esse substrato penetre na minha planta. Mostrando mais pertinho para vocês. Está aí a nossa Eriquinha em uma casa nova. Agora eu vou fazer outro transplante ali. Mas esse transplante que eu vou fazer não vai ser de bonsai. Vai ser de cacto. Eu vou utilizar um desses vasinhos, aquele vasinho menor que a gente fez. Eu vou transplantar este cactozinho aqui, ó. Esses cactos que eu tenho, pessoal, né? Às vezes algumas pessoas até pode não gostar, né, da gente entrar com esse outro cultivo em um vídeo de bonsai, mas são plantas também. São plantas que essa questão do bonsai também me ajudou a eu fazer um bom cultivo também nessas espécies, apesar que faz tempo que eu não tem muito tempo que eu cultivo. Mas, por exemplo, todos esses cactos que eu tenho aqui, eu comprei eles, pessoal, mudinhas
minúsculas, bem minúsculas mesmo. Inclusive esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei, mas era uma coisinha tão pequenininha. E eu fiquei maravilhado assim com algumas espécies desses cactos, né? Eu gosto mais dos mais exóticos, porque eles nos surpreendem com flores. Eles dão flores lindas. Eu já tive algumas florações de cacto aqui com flores magníficas. Então eu tenho essas plantinhas aqui que acompanham o meu cultivo também. Tenho bem pouco, não tenho muitas, mas eu tenho gostado. Então vamos lá colocar o nosso cactuzinho em uma casa nova também. Substrato que eu tenho utilizado, pessoal, no cultivo dos cactos: muita caqueira, um pouquinho apenas de matéria orgânica, e eu tenho dado certo no cultivo deles dessa maneira aqui. São plantas que não precisam assim muitos cuidados. Dá uma olhada aqui, pessoal, a quantidade de raízes deste cacto aqui neste substrato aqui. Até esse substrato que eu estou utilizando aqui é um substrato um substrato do pó da caqueira, para falar a verdade para vocês. Vejam bem, pessoal, como eu estava falando para vocês em questão de cultivo, né? Plantas sem ser o cultivo do bonsai, o uso do hashi ajuda muito já na recuperação dessas plantas. Por quê? As raízes não ficam com bolsas de ar, o substrato se incorpora melhor entre as raízes das plantas, e tudo isso é algo muito benéfico em nossos cultivos. Sem falar também na ornamentação, né? Na ornamentação dos vasos. E agora é só adicionar aqui. Eu vou colocar um pouco de laterita para fazer o acabamento. Está aí, pessoal, mais um vaso de nossa confecção em uso. Ficou bem bonito também este cacto no vaso. E assim ficamos por hoje, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.